Chegamos ao nosso terceiro episódio e hoje o assunto é veganismo. Meu nome é Bárbara Santana. E eu sou o Anderson Quadros. E você está ouvindo o VegCast. Vocês podem ajudar a fazer o VegCast contribuindo com conteúdo pelo cartas@vegcast.com.br. Envie sua sugestão de pauta, sua história de vida. Uma outra forma legal de ajudar a gente é indo no iTunes e dando 5 estrelinhas para o nosso podcast. Se você está ouvindo pelo YouTube, então dê um joinha também ou apresenta o VegCast para um amigo ou parente que pode se interessar pelo assunto. Estamos praticamente em todos os agregadores: Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, Castbox, iHeartRadio, e a lista vai aumentando, então não tem desculpa para não ouvir a gente. Bom, como a Bárbara comentou na apresentação do episódio, esse episódio é inteiramente dedicado ao veganismo. Só que antes da gente falar sobre veganismo, a gente precisa saber o que é veganismo. Então, o que é veganismo, Bárbara? Bom, a gente já comentou no primeiro episódio, né, sobre os tipos de vegetarianismo e sobre o veganismo, mas bem rapidamente, né? Só que é um assunto muito mais delicado, muito mais profundo e até nobre. Por isso até que a gente achou interessante fazer um episódio só sobre isso. Bom, além da alimentação, o veganismo é uma filosofia de vida, né? As pessoas que aderem a esse estilo de vida, elas buscam excluir de todas as formas a exploração animal, seja pela alimentação, pelo vestuário ou para qualquer outra finalidade, né? Então, produtos testados em animais, alimentos com composição de origem animal, enfim, qualquer coisa que seja relacionada à exploração animal vai ser excluída. Tá, mas a palavra vegan, ela surgiu de algum lugar, alguém inventou essa palavra. Como é que surgiu esse termo? A palavra vegan, em inglês, ela vem da palavra vegetarian. É o começo e o final dessa palavra, na verdade. Ela foi criada em meados de 1940 por um casal, se chamavam Donald e Dorothy Watson. Eles já participavam de uma sociedade vegetariana, né, um grupo de pessoas que acreditavam no vegetarianismo, mas eles já não consumiam mais nada de origem animal. E eles achavam errado consumir, porque eles ainda assim estavam contribuindo para a exploração animal. Então, os dois resolveram criar uma outra sociedade, a Vegan Society, e a partir daí, então, se expandiu o termo veganismo e as ideias, e a gente tem até hoje esse conceito muito bacana. A gente pode notar que precisa começar por alguém, né? Alguém precisa dar o primeiro passo para então motivar as outras pessoas. Ah, muito legal. Eu nem imaginava isso antes da gente gravar o episódio, eu não sabia. Quem estudou, quem fez a pauta aqui foi a Bárbara e acabou descobrindo essa pequena curiosidade. Uma coisa que está muito associada ao veganismo, né? A gente diferenciar, né, tipo, animais, tratar animais como se fossem seres inferiores a gente, ou o que a gente chama de especismo, né, que também é uma das pautas que a gente trouxe para estar explicando junto com esse episódio, né? Então, basicamente, acho que a Bárbara vai explicar para a gente o que é o especismo em si. Bom, esse termo especismo muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, mas a partir do momento que você começa a pesquisar sobre exploração animal e o que é feito, você se depara com esse termo. Nada mais é do que uma forma injusta de tratar outros seres, como se você fosse superior a eles e você tivesse o direito de explorá-los sem o consentimento deles. É muito similar, acho que a gente pode fazer até uma comparação com o racismo ou com o sexismo. Por quê? O racismo, acreditava-se que o homem branco era superior ao negro e por isso os homens escravizavam os negros por muitos anos. Até então isso era correto, isso era visto como certo, porque a cor da pele dizia que a pessoa era inferior ou superior. O sexismo, da mesma forma, acreditava-se que o homem era superior à mulher. E até hoje existe um pouco de desigualdade quanto a isso, mas é algo que a gente vem lutando para igualar, mas infelizmente a gente ainda vê. Existe uma necessidade muito urgente da gente conseguir expandir esse termo do especismo para que as pessoas entendam realmente o que é e quão importante ele é. Porque você diferenciar uma espécie da outra
só porque ela é diferente da sua, não significa que ela é inferior. Por exemplo, por que a gente ama tanto os nossos pets e faz tanta diferença com os outros animais? Isso é uma forma de especismo. Eles não são melhores ou piores do que os animais de corte, por exemplo. Uma situação até chocante que aconteceu, acho que faz 2 anos, foi aquela situação daquele programa do Rodrigo Hilbert, onde que ele acho que matou um cordeiro, eu não lembro qual foi o animal que ele matou no programa e fez, né, o prato que ele ia fazer durante o programa, e a internet ficou revoltadíssima, assim. Nossa, que absurdo, ele matou um cordeiro, ele matou um animal e cozinhou. Só que as pessoas que falaram isso são as mesmas pessoas que vão lá no mercado e compram um saquinho de linguicinha da marca X e acham que o bichinho vem lá dentro do saco. Até uma situação similar, que inclusive a Bárbara me mandou um vídeo hoje, foi aquela questão do MasterChef, inclusive, onde a Paola Carosella, que é uma das apresentadoras do programa aqui no Brasil, foi um episódio que levou um boi, né, uma vaca, né, no programa, e acabou fazendo um discurso que até inicia como um discurso bacana, parece que é um discurso pró-animais, mas no final, tipo, vamos aproveitar o animal inteiro porque é errado desperdiçar, porque ele já tá morrendo, então não vamos desperdiçar nada. É complicado essa separação que a gente faz com relação a um animal que a gente ama, que a gente cuida, que a gente gasta horrores num pet shop para deixar com o pelo brilhante, com os dentes branquinhos, com um animal que a gente come. Esse vídeo do MasterChef, ele foi gravado em 2017, mas eu acabei só vendo ele agora. Mas foi muito ridículo da parte dela, porque ela ainda comentou, já que esse animal está aqui, ele se ofereceu pra nós temos que aproveitar ele todo. Ele não se ofereceu, cara! Exatamente, alguém perguntou pra ele se ele queria estar lá, se ele queria morrer. Não, né? Então, é muita hipocrisia! É hipocrisia! Exatamente, e isso mostra um pouco de como é a nossa sociedade, né, esse egocentrismo, né, achar que nós somos o centro do universo, nós somos melhor do que todos os outros seres. Não, a gente tá aqui meramente dividindo o planeta com eles, e a nossa capacidade de raciocínio nos faz melhor que eles. Não, isso não faz sentido algum. Então, é preciso sim que a gente tome consciência das nossas atitudes e tire essa visão arcaica das nossas ações, sabe? Não é porque sempre foi feito assim que precisa continuar sendo feito. Até tem um livro muito interessante que eu li um tempo atrás, se chama Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas? Esse livro é um tapa na cara. Assim, eu já tinha parado de comer carne quando eu li ele, mas só fez eu acreditar mais no que eu estava fazendo e me deu a certeza de que era o caminho certo. Ele mostra assim, como é importante a gente reconstruir essa conexão que a gente tem com os animais, porque, querendo ou não, quando a gente é criança, toda criança gosta de animal, toda criança acha bonito, quer brincar, quer pegar, e conforme vai passando o tempo, a gente vai crescendo, parece que isso vai desaparecendo, e realmente vai, porque a sociedade faz com que isso desapareça. Nossa própria criação, nossos pais, eles não... Se você não é criado no meio dos bichos, eles vão falar que é isso mesmo, os bichos estão lá pra virar comida, pra virar alimento pra gente. Um belo exemplo é a criança urbana, né? Que hoje tem a infância rodeada de desenhos do YouTube como a galinha pintadinha. Nossa, a galinha pintadinha e a sua turma que, quando você cresceu, daqui a pouquinho vão virar sua sopa, vão virar sua janta. Sim, esse livro é bem interessante, até para quem ainda come carne, mas para começar a refletir um pouquinho, né? Ele vai te levar da negação à consciência do problema, né? Então é bem interessante, porque tem muita gente que nunca parou para pensar, simplesmente faz porque sempre foi feito e, sabe, nunca se questionou. Como o título do livro diz, ele mostra que a gente ama os nossos pets e come vaca, porco, enfim, os outros bichos, não porque eles são diferentes, porque eles são inferiores, mas porque nós temos uma percepção diferente. E essa percepção, ela vem das nossas crenças, de como a gente foi criado, do ambiente que a gente vive, e essa percepção errônea acaba bloqueando a nossa empatia. A gente vai só pensar que é assim mesmo, que o bicho tá ali pra nos servir e, na verdade, não é isso.
todo esse sistema por trás da indústria da carne, ele quer mesmo que você pense dessa forma. Na verdade, ele não quer nem que você pense. Ele só quer que você continue consumindo. Por isso que as notícias sobre abatedouros, ou como realmente funciona lá dentro, eles tentam esconder o máximo possível, porque eles não querem realmente que a gente veja o que acontece. Existe um entorpecimento psíquico, que a autora do livro comenta, que é um processo psicológico que faz a gente se desconectar mentalmente desse tipo de sensação. Então, é realmente tu não sentir nada, tu não sentir empatia, tu não sentir compaixão pelas outras pessoas ou pelos outros seres. Só que esse entorpecimento, ele é muito ruim, porque ele tá motivando um processo de violência. Matar animais é um processo violento. Não adianta achar que, por mais que eles vivam na fazendinha, eles tiveram uma vida feliz, mas eles vão morrer. E eles não queriam morrer, eles queriam continuar vivendo. E como acontece na indústria, é muito mais cruel, porque eles sofrem até o último minuto da vida deles, que é muito curta, por sinal. Então, assim, é algo muito violento, é algo muito ruim, e quanto mais a gente ficar negando isso, ou não querendo pensar, é pior pra eles e é pior pra nós. Pessoal, só lembrando que a gente vai colocar tanto os links do vídeo do YouTube, do que a gente falou da Paula Carosella, do Rodrigo Hilbert, bem como também o link para a página do livro que a Bárbara está citando na descrição aqui do episódio, não importa a plataforma que você esteja vendo, beleza? Mas por que a gente ainda come carne, então? Bom, grande parte das pessoas ainda não acordou para isso, não parou para se questionar e foi criado assim, acreditando que precisa comer carne, porque sem isso você vai ficar doente, enfim, e acha que tem que continuar assim. Mas é porque realmente não para pra pensar. Porque a gente não precisa comer nenhum tipo de animal pra sobreviver, nem mesmo pra ser saudável, muito pelo contrário. A gente vai explicar isso nos próximos episódios, mas enfim, é simplesmente algo cômodo e a maioria das pessoas pensa que é assim mesmo, né? Tipo, não vou questionar, sabe? Não vou entrar em detalhes. Sempre foi assim, por mim vai continuar sendo, né? Se tornou algo natural, né? As coisas sempre foram assim, sempre vão ser assim. É isso que a maioria das pessoas falam, né? Só que isso é um sistema de crenças que foi inserido na nossa cultura, no nosso aprendizado desde pequeno. Nossos pais foram ensinados assim, nossos avós. Então é uma coisa que vai passando de geração em geração. Eu, com certeza, se tiver um filho, eu vou ensinar pra ele a ter empatia, a olhar pro próximo e não só pro próprio umbigo, e que todos os animais, todos os seres da Terra são importantes. Essa negação que a gente tem, essa forma de, não vou pensar, é muito mais fácil de encarar a realidade assim, né? Se a gente diz que um problema não existe, vai ser muito mais fácil de encarar ele, ou de simplesmente viver sem pensar nele, né? É o modo mais fácil, né? Tornar a coisa invisível e negá-la. Só que essa maneira pode ser mais fácil, mas pode ser a pior. Enquanto a gente continuar uma sociedade desinformada, sem vontade de procurar informação, sem se questionar não só sobre a produção de carnes ou sobre essa indústria cruel, a gente vai continuar do jeito que a gente tá. É só olhar pro Brasil e a gente vai ver o resultado disso, né? Tudo reflete na sociedade, nas pessoas. Esse negócio da negação é bem complicado, porque assim, a gente falando no sentido do veganismo, do vegetarianismo, que as pessoas simplesmente negam ou tentam fingir com que, isso não acontece, eu tô comendo meu bifão aqui, só que não tem nenhum animal enclausurado, nem nada. Eu tava recentemente ouvindo um podcast sobre ciência, se eu não me engano acho que foi até o Nerdcast, o pessoal tava comentando assim, exatamente isso, dessa questão da negação, por exemplo, da camada de ozônio, do aquecimento global. As pessoas simplesmente estão negando isso. Bom, não tá acontecendo, isso é coisa da mídia. Até esses movimentos anti-vacinação que estão acontecendo para dizer, isso é coisa da mídia, isso é coisa da mídia. Basicamente é isso que as pessoas querem que a gente pense, sabe? Tipo, esse negócio aí, cara, de animal sofre, isso é um caso ou outro, cara. É coisa da mídia isso aí. Esse negócio de ter resto de osso e de ter unha e nugget, cara, isso é coisa da mídia. E não é bem assim, entendeu? Essas coisas estão acontecendo, entendeu? O planeta está aquecendo, os animais estão sendo maltratados, torturados, explorados. Então, o ser humano ele é muito, muito manipulável. Então, a partir do momento que você tem dinheiro, e a indústria da carne é uma coisa que não falta, tipo, eu não conheço nenhum pecuarista, eu tenho
Infelizmente, eu tenho amigos, pessoas próximas de mim, que a família vive da pecuária nos estados do Mato Grosso do Sul, e eu posso te garantir, essas pessoas não têm problemas financeiros nenhum. Então é uma indústria muito rica. Então quem detém a riqueza detém poder, e com esse poder tu pode usar a mídia para influenciar as pessoas e dizer claramente que a carne é algo necessário para a pessoa, porque se você não comer carne você vai ficar doente. E outra, pode ficar tranquilo, pode comer essa carne, porque essa carne aqui vem de um animal super feliz que morreu de velhice. Até essa questão dessas indústrias que são muito ricas e do poder que elas têm. Se você for dar uma olhadinha em quem patrocinou as campanhas eleitorais dos últimos governos, você vai ver que tem muitas indústrias da carne que estão investindo dinheiro nisso. Por quê? Porque daí elas pelo menos têm o controle do que vai acontecer. Elas investem muito dinheiro para que não seja publicado nada contra elas, né? Para que essas informações sejam mascaradas. Inclusive também para que as regras da vigilância sanitária, né, sejam mais flexíveis. Né? Poxa, eu não preciso de tal coisa para quê? Para aumentar minha produção, para eu conseguir exportar mais, para aumentar o PIB do país. Ok, é legal, a economia é importante, só que a gente hoje tem exemplos fantásticos, por exemplo... essa empresa vegana não, mas essa empresa que produz alimentos vegetais, Beyond Meat, que entrou na bolsa, entendeu? E as ações super valorizaram. Não dá pra dizer, tipo, que, beleza, vamos ser vegetariano e morrer de fome ou ficar pobre. Não, cara. Tem uma indústria muito rica por aí. E outra, tá? Vale muito a pena investir em empresas do universo vegetariano, seja a parte de literatura, seja a parte de alimentação, porque é um público que tem aumentado cada vez mais. A gente vê, em contrapartida ao público de pessoas onívoras, que tem diminuído, o público vegetariano tem aumentado cada vez mais. Até ali tu comentou sobre o aquecimento global, a gente pode fazer um link com a questão da sustentabilidade, né? Dos motivos para... Um dos pilares do veganismo é essa questão da sustentabilidade, né? Querendo ou não, ninguém tá imune às consequências da prática do agronegócio, né? A gente vive no mesmo planeta. Você agindo de forma errada ou você agindo de forma certa, todos nós vamos sofrer as consequências, né? E todo mundo sabe que a produção de carne é uma das principais causas de danos ambientais. A gente até falou no primeiro episódio, né, dos agravos ambientais, como a poluição do ar e da água, a perda de biodiversidade, erosão dos solos, desmatamento, emissão de gases no efeito estufa e até o esgotamento de água doce, né? Então, são muitos problemas envolvidos com a prática do agronegócio, né? Só que, infelizmente, essas práticas da indústria pecuarista, elas são legais, né? Elas estão protegidas pela lei. Até o que a gente comentou ali, né? Do financiamento de campanhas eleitorais. Isso tudo é reflexo da sociedade que a gente vive. Super ética, né? Só que não. E aí fica um questionamento, né? Poxa, como que é possível um sistema ser legalmente correto, sendo que ele deveria nos proteger dessa exploração, mas ele acaba protegendo a indústria que nos explora? E para finalizar, tem uma frase muito legal do Paul McCartney, inclusive ele é um dos idealizadores daquele projeto Segunda Sem Carne. Se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. E uma coisa que eu acredito muito é que o vegetarianismo, ele liberta as pessoas. Porque a partir do momento que tu compreende realmente como funciona esse sistema nojento, só então tu é capaz de fazer livremente as tuas escolhas. Enquanto isso, tu vai estar com uma venda nos olhos, fazendo o que foi dito pra tu fazer, sem se questionar. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com esse episódio. Obrigado por você que ouviu até o final. Não esqueçam que vocês podem entrar em contato com a gente a qualquer momento pelo cartas@vegcast.com.br ou entrando no nosso site vegcast.com.br, entrando na parte de contato, vai ter um formulário de contato lá. Vocês podem mandar suas sugestões de pauta, suas histórias de vida, qualquer contribuição ou até mesmo uma opinião, se a gente está fazendo um trabalho legal, o que a gente pode melhorar. Não se esqueçam também de indicar o nosso podcast para o seu colega, para o seu parente que é vegetariano ou quer se tornar vegetariano
ou até não concorda com o fato de você ser vegetariano e você quer pelo menos provar o seu ponto de vista através do nosso podcast, manda para ele. Estamos em todos os agregadores, desde iTunes, Spotify, Deezer. Só lembrando que vocês também podem entrar em contato com a gente pelo Instagram e pelo Facebook. A nossa página é facebook.com/vegcast ou instagram.com/vegcast. Esse episódio ele teve pauta feita pela Bárbara, foi editado por mim e apresentação minha e da Bárbara. Valeu, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. O apresentador... cacete. Inclusive, ele é um dos idealizadores. Só foi a resignação.